Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a minha experiência com os marcadores tumorais. É um assunto que foi muito importante, que é muito importante no meu tratamento, e na época que eu comecei a acompanhar, que eu precisei entender o que era, eu lembro que eu fiquei bastante angustiada, porque eu procurei na internet, eu queria saber relatos de outros pacientes, né, de outras pessoas que também acompanhavam, que também tinham aí passado pela experiência de ter esses marcadores no corpo elevados. E eu não encontrei relatos, e eu lembro que eu fiquei um pouco angustiada porque só tinha informações de médicos, oncologistas, artigos científicos. Então a ideia com esse vídeo é compartilhar um pouquinho mesmo o que eu aprendi desde então, por que é importante, por que eu considero ser bacana a gente entender o que são esses marcadores quando a gente está passando por um tratamento oncológico, né? Se você não me conhece, o meu nome é Gabriela Gasparin, eu fui diagnosticada em 2018 com câncer de mama. Eu tinha 32 anos na época e eu criei este canal justamente para compartilhar mesmo as minhas experiências, porque eu sempre gostei na época, inclusive, sobretudo, né, eu sempre gostei de ver depoimentos de outras pessoas, então o canal aqui é para isso mesmo, para ser uma troca. E aí eu aproveito para já pedir, se você gostar do vídeo, para você dar um like e seguir o canal também, ajuda bastante tanto o canal crescer quanto a outras pessoas terem acesso a esse conteúdo, né? Vai ajudar bastante também, porque faz parte de um projeto que é bastante especial para mim, né? Então ficarei feliz com a sua contribuição, comentários, né? E se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, agradeço se puder fazer um comentário. Bom, gente, então com relação aos marcadores tumorais, né? Primeiro, eu quero dividir esse vídeo em algumas partes, né? A primeira, acho que eu vou contar um pouquinho o que eu aprendi que são os marcadores tumorais, só para dar uma contextualizada. E logo em seguida eu vou explicar um pouquinho a minha experiência e por que eu acho que é importante a gente entender, de repente acompanhar e, né, caso os médicos peçam, saber o que isso significa e se é importante ou não é, do meu ponto de vista de uma paciente, né? Porque realmente não sou nenhuma especialista, né? Não sou médica e nem pesquisadora. Mas então vamos lá, né, gente? O que são os marcadores tumorais? Eles são, na verdade, tem esse nome, marcador tumoral, mas na verdade eles não são só marcadores tumorais, eles são, pelo que eu pesquisei, né, e pelo que eu entendi, essas substâncias elas estão no nosso corpo naturalmente, mesmo que a gente não tenha câncer, né? Então o nosso próprio corpo produz aí algumas substâncias que são sobretudo proteínas, mas também enzimas, fluidos, hormônios, né? Que eles estão no nosso corpo, eles são liberados pelo nosso corpo, são produzidos pelo nosso corpo e são encontrados em exames de sangue, de repente na urina, em demais fluidos aí do nosso organismo. E aí eles começaram a ser utilizados como marcadores tumorais, né, como um acompanhamento para pacientes oncológicos, porque quando a gente tem um tumor em determinada área do corpo, né, os níveis desses marcadores, né, dessas proteínas, dessas substâncias no nosso corpo, eles ficam alterados. Porém, é importante ressaltar que a alteração não significa necessariamente que aquela pessoa esteja com câncer, porque pode ser por causa de outras inflamações, outras infecções, pode ser devido por exemplo, a fatores como a pessoa fumar, né? Os fumantes, eles têm um dos marcadores elevados naturalmente, um pouco mais elevados naturalmente, né? Ou às vezes uma outra doença que a pessoa tenha, né? Eu lembro que eu pesquisei bastante a respeito, então, por exemplo, nos ovários tem um dos marcadores que às vezes se a mulher tem, acho que se eu não me engano, endometriose, aumenta também o marcador, né? Então não é apenas a questão do tumor maligno, do câncer, que faz com que esses marcadores eles fiquem elevados, né? E o nosso corpo naturalmente já tem também, num nível ali, num patamar médio, né? Já tem naturalmente a produção deles. Então sempre vai ter, né? Pelo que eu entendi, a gente vai ter essas proteínas aí, essas substâncias no corpo. O que acontece é que quando a gente está dependendo do caso, né, com alguma infecção ou com um câncer, aumenta aí a produção, né? E também, pelo que eu entendi, pode ser que a gente esteja com câncer e a produção não aumente. Então, é relativo, né, ficar acompanhando ou fazer até mesmo um diagnóstico não pode ser feito, não é utilizado pelos médicos
como maneira de diagnosticar nenhum paciente, apenas para acompanhamento, né? E aí o que eu entendi é que esse acompanhamento, como é que ele é feito então? Como é que esses marcadores são utilizados? Os médicos, a partir do momento que há uma suspeita, eles vão pedir, ou uma confirmação, eles podem utilizar esses marcadores para três situações. A primeira é justamente se há uma suspeita para identificar de repente onde que pode estar o tumor do nosso corpo e fazer aí ajudar a formar o diagnóstico. Então o médico vai pedir junto com outros exames como tomografia, biópsia, ressonância, né, sei lá, densitometria óssea, né? E aí eles vão pedir então esse marcador, né, no caso, para poder acompanhar, né? E os marcadores, eles existem vários, né? Existem para diversos tipos de cânceres e no caso para diversos órgãos, né, e partes do nosso corpo, né? No meu caso, são 3 os marcadores que eu já fiz, né, e que a minha oncologista sempre pede nos meus exames de sangue. No meu caso, eles são acompanhados pelo exame de sangue, né? Um deles é o CA-125, que ela pediu algumas vezes, mas que ele sempre esteve normalizado, então a gente ela não pede mais, mas esse daí, pelo que eu vi, ele está relacionado a tumores malignos na região dos ovários, né? Tem um que ela sempre pede para acompanhar, que é o CEA, que pelo que eu entendi, ele também é bastante utilizado para questões do fígado, enfim. E ela também pede, e o outro, que é no meu caso, que foi o câncer de mama, é o CA-1513, que é um que a gente acompanha sempre também, porque ele é bastante utilizado para acompanhar aí os diagnósticos de câncer de mama. Então, a primeira hipótese que é utilizada pela medicina, então, é para acompanhar, então, nessa parte do diagnóstico, né, fechar um diagnóstico. A segunda uma vez que o diagnóstico já foi feito, os médicos utilizam para acompanhar como é que vai a evolução da doença, a resposta da doença ao tratamento, né? Então, de repente, a pessoa foi diagnosticada, no caso, com câncer de mama, aí o CA-1513 estava muito elevado, aí a pessoa começa a fazer o tratamento de quimioterapia. E aí, esse acompanhamento é feito, se o CA começa a diminuir, é um indicativo de que a quimioterapia, de que o tratamento está no caminho adequado, né, pela medicina. E também, depois que já encerrou o tratamento, né, a tendência é que aí então eles se normalizem novamente os indicadores e os marcadores, né, no caso, e os médicos eles costumam pedir, vez ou outra, né, como um acompanhamento para ver se de repente há alguma recidiva, né, porque vamos supor que então o marcador ele, né, tem ali voltado à sua normalidade após o tratamento e passou um tempo, começou a subir de novo, opa, então o médico já aciona ali um sinalzinho de alerta para o médico investigar e pedir outros exames para aí sim fechar o seu diagnóstico, né? Agora eu vou falar um pouquinho então da minha história pessoal, como é que foi comigo. No meu caso, gente, eu não me lembro e eu procurei nos meus exames, não foi pedido, pelo que até onde eu me lembro, até onde eu encontrei aqui, durante o diagnóstico inicial que eu tive lá em 2018, né? Não havia nenhum, mesmo porque eu já tinha feito a biópsia, eu já tinha feito, já estava com já tinha feito a biópsia, a ressonância, vários exames, né, que tinham a ultrassom inicial, né, e vários exames que comprovaram que eu estava com o tumor maligno, então não precisou, as médicas, acredito eu, que por isso não pediram nenhum marcador, porque já estava dado ali o diagnóstico, tá? Então eu passei por todo o tratamento, não me recordo de nunca ter visto esses exames aí né, na minha lista de exames que eu fazia, porque todo mundo sabe que quando a gente está em tratamento a gente faz muito exame, né, para acompanhar diversas questões aí do nosso corpo, imunidade, enfim, mas os marcadores não eram solicitados. Aproximadamente 2 anos após o término do meu tratamento, então eu já tinha feito todos os procedimentos, já tinha terminado inclusive a radioterapia, né, que no meu caso foi a última etapa, estava fazendo uma hormonioterapia apenas para controle ali, para evitar, né, uma recidiva, já fazia 2 anos, e a minha oncologista então pediu uns exames, um marcador tumoral, que no caso o que ela pediu foi o CEA-1513, justamente para isso, para dar uma checada, né? Já fazia 2 anos ali que eu tava, meu tratamento já tinha encerrado, né?
E eu lembro, e eu não fazia ideia do que era isso, porque eu nunca tinha pesquisado, eu não conhecia mesmo a respeito desse marcador. E a minha médica pediu, eu fiz, e eu lembro claramente, gente, que ele deu um pouquinho alterado, ele deu um pouquinho elevado naquela ocasião, um pouquinho acima do que era o limite ali considerado como normal. E a médica, ela pediu para que eu voltasse ali, né, 2 meses, 3 meses, que era o praxe, e me pediu para fazer aí um outro marcador que era o CEA e o CA 125. E eu, como eu não sabia o que era, e ela também estava apenas investigando, ela não queria me alertar de alguma coisa que, né, de repente não fosse nada, ela também não falou. Então, gente, eu confesso para vocês que quando deu alterado dessa primeira vez, eu não sabia o que era, nem procurei saber, porque para mim não era relevante, assim, né? E eu lembro que depois eu fiz, né, depois de 3 meses eu voltei com uma série de outros exames que eu tinha feito, e esses 2 marcadores estavam alterados, né? O CEA e o CA15-3. Eles estavam elevados e tinham subido, e o CA15-3 tinha subido, inclusive, um pouco mais. E aí foi quando o alerta, o sinal de alerta da médica acionou, e ela foi então me pedir uma série de outros exames para ver o que poderia ser. Nessa ocasião foi quando eu resolvi pesquisar o que eram os marcadores tumorais, e é por isso que eu falei que eu resolvi gravar esse vídeo, porque nessa ocasião, quando eu pesquisei, eu não encontrei nenhum relato de nenhuma paciente, de ninguém falando, né, que acompanhava esses marcadores, como que tinha sido, se eles tinham sido indicativos de algum diagnóstico ou não, e tudo que eu queria era poder encontrar algum relato. Então eu tô gravando para falar do meu relato, gente. No meu caso, eles estavam alterados, eu fiquei muito desesperada na época, porque era a única coisa que eu tinha, e tava subindo, né? Então, assim, eu fiquei muito preocupada quando eu comecei a encontrar na internet para que servia, e os indicativos de que quando subia era de que poderia ser, sim, uma recidiva. Eu fiquei muito desesperada. E eu lembro que depois a minha médica pediu um check-up geral do meu, né, organismo, aí eu fiz ressonâncias, tomografias, enfim. E passei uns 2 meses fazendo exames, e quando eu voltei, aí foi quando eu já contei aqui no canal também, né, eu fui diagnosticada então com a metástase óssea, porque aí encontrou, né, vários exames, né, dentre PET scan, ressonância, aquela densitometria, agora eu tô confundindo, não sei se era densitometria óssea ou cintilografia óssea, enfim, eu sempre me confundo entre essas duas aí, mas uma dessas duas. E tava, então, mostrando, né, que havia inflamação aí na questão dos ossos. Então, gente, é muito importante acompanhar, né. No meu caso, depois disso eu entrei aí com a hormonioterapia, né? Na época os meus marcadores, eles estavam bastante elevados. Teve essa questão desses exames, depois mais pra frente eu fiz uma biópsia também, né? Uma biópsia óssea, mas a médica logo entrou com a parte da hormonioterapia, intensificou a minha hormonioterapia. E passado um tempo, né, eu acabei fazendo também uma série de mudanças na minha alimentação, e junto com o tratamento médico, eles se normalizaram novamente, né? Então eu tive aí um resultado muito positivo, né? E foi graças à realização desses marcadores que eu fiquei sabendo que a doença tinha voltado, né? Então eu acho muito importante a gente entender o que são, de repente ver com nossos oncologistas a importância de acompanhar, porque no meu caso foi essencial para poder identificar, né, como é que estava, né, a minha situação aí do meu corpo, né? Eu acho que é muito importante a gente também entender que não significa, né, quando eu pesquisei na época, a médica tinha falado isso, né, para mim várias vezes, ela falou, olha, antes de eu ter feito os outros exames, ela falou, você não precisa ficar preocupada por enquanto, ela falou, pode não ser nada, pode ser outros tipos de inflamação, e aí foi quando eu pesquisei que nem uma louca na época no Google aí, e descobri realmente que a questão como eu falei, né, de outras doenças que podem provocar o aumento desses marcadores no nosso organismo, e é por isso que os médicos não usam como diagnóstico, apenas como um acompanhamento paralelo aí a outros exames, né, algo adicional. E como eu já falei também, pode ser que a pessoa esteja com um câncer e o marcador esteja, pelo que eu entendi, pode ser que ele não esteja alterado, né, então por isso que eles não são utilizados como diagnóstico.
Então é isso, gente. Essa é a minha experiência, né? Eu fico muito tranquila. Eu já fiz aqui um vídeo também no canal falando sobre como é que eu lido com essa questão de acompanhar, né, a minha saúde. E realmente eu fico muito ansiosa até hoje, toda vez que eu faço o exame de marcador tumoral, por conta desse episódio que aconteceu comigo. Eu fiquei muito traumatizada mesmo, mas eu gosto de fazer, eu acho importante fazer para acompanhar, porque para mim eles são um alerta muito assim importante, né? Porque se foi identificado num estágio tão inicial, porque no caso estava muito inicial as minhas inflamações, né? E a gente pôde fazer algo a respeito. No momento tão inicial aí de uma recidiva, né, de uma metástase no meu caso, como que é importante a gente ter esses exames, a gente ter esses recursos, né? Então, para mim, eu sou muito, eu sou muito assim, grata, e eu acho que é muito importante a gente poder acompanhar dessa forma também, tá bom? Então, este é o meu vídeo sobre os marcadores tumorais. Se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, eu respondo assim, se possível, né? E agradeço também, caso você tenha alguma sugestão de algum outro tema, se você quiser comentar, encaminhar para alguém que possa estar precisando desse vídeo, desse conteúdo. Obrigada e até o próximo vídeo.